a Zona Oeste de Bauru viveu um fim de semana recheado de protestos. Inclusive, teve até confrontos entre manifestantes, entre a população, de um modo geral. Muita gente, inclusive, os familiares, eu estive com eles hoje pela manhã, e as famílias, né, ainda bastante revoltadas. Pois bem, o que aconteceu no fim de semana? Vamos pegar daqui para trás, para a gente chegar depois na quinta-feira. Aconteceram protestos, barricadas, etc. A Polícia Militar teve que intervir, ela foi acionada. Você está vendo aí que, em muitos momentos, a população, insatisfeita com tudo que aconteceu, está bem ali do ladinho de um posto de combustíveis, na Avenida Castelo Branco. E aí esses protestos aconteceram. Veja que a gente não tem aí, você está vendo, ó, são familiares, são mulheres, são, enfim. E aí aconteceu isso aí que você vai ver agora. Aí alguém vai lá, passa do ponto, acaba fazendo ali uma barricada, e aí a própria polícia é chamada para dispersar esse distúrbio. E como é que faz isso? É o choque, né? Você tem ali um enfrentamento, você tem os policiais avançando em direção à população, você tem bala de borracha sendo disparada, um carro até foi atingido, teve um dano significativo lá no vidro. E aí tem que jogar bombas, essas bombas são de fumaça, bomba de som, etc. Mas elas têm esse... E qual é o efeito da bomba? É para que ela, a polícia, consiga subjugar o oponente. Quem é o oponente? A população que está protestando. Então é assim que acontece na prática. A polícia tem que dispersar a multidão, né, as pessoas que estão protestando, para que, com a situação dispersa ou dispersada, os bombeiros possam se aproximar, apagar o incêndio e aí a via ser liberada. Pois bem, qual que é a razão de tudo isso? Já já a Thaisa Barcelos vai atualizar a situação de um menino, um adolescente de 13 anos, que está com ferimentos graves na mão esquerda, porque teria manuseado uma bomba, que pode ser uma bomba de efeito moral. Pois bem, na quinta-feira da semana passada, a Polícia Militar vai até o BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia, aí é essa imagem que você está vendo. O BAEP vai até a quadra 1 da Rua João Camilo, no Jardim Vitória, e aí tem uma operação. Nessa operação, 3 policiais militares armados com fuzis 762, eles avançam em direção a uma área de pasto, e 2 rapazes, um de 18 e outro de 21, estavam ali. Aí, os PMs do BAEP disparam, e isso está no boletim de ocorrência, 35 tiros com os fuzis 762. Os 3, 35 tiros. Tem um deles que chegou a disparar 15 vezes. E aí, esses rapazes são baleados e mortos. E quando isso acontece, isso aconteceu aí, ó, da noite de quinta para a madrugada de sexta. O protesto, fogo, barricada, etc., bombas, teve bomba de efeito moral lançada, e aí houve um primeiro confronto. O SAMU teve que ser acionado para constatar a morte, a perícia também teve que... Muitos familiares reclamando que a coisa não teria sido do jeito que a polícia informou. Pois bem, para a gente resumir essa situação. Agora, as famílias estão dizendo que um dos rapazes, o que completou agora 18 anos, o Guilherme, ele não teria nenhum tipo de envolvimento com o tráfico de entorpecentes. E ele não teria ou não estaria armado. O outro rapaz de 21 anos, pelo que disse inclusive a mãe chegou a publicar em redes sociais, o menino teria algum envolvimento com o tráfico de entorpecentes, com o movimento do tráfico de entorpecentes. Já o mais novo, não. Ele seria usuário, pelo que disseram, inclusive os familiares. Mas as famílias, elas são muito enfáticas ao afirmar a seguinte situação: eles não estavam armados. E como é que faz isso agora pelo âmbito legal? Nós temos que ser legalistas. Se não for para ser legalista, então nós não vamos falar nada aqui. Então, como é que você faz isso pelo meio legal? Contrataram um advogado, que inclusive é o doutor Leandro Pistelli. É o mesmo advogado que defende Roberto Francischetti Filho, no caso da Cláudia Lobo. O doutor, ele vai agora desconstruir aquilo que disse o BAEP. Então, para resumir essa história, de um lado as famílias estão questionando, eles não estavam armados. Do outro, a versão oficial da polícia, colocada em boletim de ocorrência, aliás, o plantão policial é a porta de entrada para a justiça comum. O BAEP foi lá e disse o seguinte: olha, eles estavam com entorpecentes, estavam com um revólver e também com uma pistola, atiraram na nossa direção e nós revidamos. Então, essa é a versão oficial da Polícia Militar. Isso já está em boletim de ocorrência. Essa versão foi passada pelos policiais militares que estavam na ocorrência, o que é questionado pelas famílias. Então, agora o advogado
vai ter que provar na justiça, na corregedoria, etc., para que haja a possibilidade de tentar se chegar perto de uma verdade. Por enquanto ainda não está dando. Vai ter que desconstruir isso na justiça. E aí, no outro dia, vai acontecer aquela outra imagem, por gentileza, turma. Eles estavam sendo velados, o de 18 e o de 21 estavam sendo velados nesse lugar, lá pertinho, do lado, bem em frente, né, o cemitério Cristo Rei, do outro lado da cidade, no extremo da Zona Norte. E aí teria o irmão do que completou 18 anos, do que foi morto e que completou 18 anos recentemente, teria desacatado os policiais militares. E aí os policiais militares fizeram isso aí, ó. Já não são, pelo menos não dá para identificar, se são ou não policiais do BAEP, ou seja, são policiais ali da área, né? Está dando a entender, pelo menos pelas viaturas ali do lado de fora, são do policiamento de área. E aí, olha o que acontece, as imagens são muito claras, era um velório. Se o filho tem ou não problema, você sabia que a mãe sofre? A mãe trabalha num restaurante. A mãe é trabalhadora. Se num certo momento da vida o filho passou a usar entorpecente, e também por isso não tinha que ser morto, essa mãe sofreu. E olha o que vai acontecer com ela, tá vendo ali, ó? Ali, ó, um caceté lá, na base da borracha. Na base da borracha. E aí essa mulher vai ter, essa imagem acho que a gente tem, né? O momento em que ela é jogada no chão. Você está vendo ali que os policiais militares estão tentando fazer com que a mãe dá um abraço muito forte no filho. Está vendo ali? Ela tenta proteger o filho. Olha o que vai acontecer agora. Esse é o momento, ali, ó. Aí, olha o que vai acontecer agora. Para que fazer isso? Precisava ter feito isso? Qual é o grave crime que estava acontecendo? Qual o flagrante ali num velório? Pois bem, então agora tudo isso vai ser questionado na justiça, porque as famílias fizeram certo, contrataram um advogado. Os policiais estão sendo investigados, a Polícia Militar estabeleceu, instituiu ou instaurou um procedimento interno para verificar as condutas, inclusive dos policiais do BAEP, da ação da quinta-feira. E esse foi o assunto que dominou as rodas de conversa, os grupos de WhatsApp nesse fim de semana. Então, assim, vamos sair um pouquinho da questão, para você que acha que está cheio de razão, cheio de conhecimento, nunca foi na favela, nunca foi na comunidade, mas acha que está cheio de razão, mas acha que tem conhecimento para... Então, nós vamos fazer um breve panorama, para você ter uma ideia do que é o tráfico de entorpecentes, com as características de Bauru. Bauru tem 106 mil pessoas abaixo da linha da miséria. Vou repetir para você, 106 mil pessoas abaixo da linha da miséria. E aí a gente não tem grandes comunidades, não tem grandes favelas aqui em Bauru, elas são muito pequenas, elas estão espalhadas, e essa turma, esse pessoal, essa população abaixo da linha da miséria está espalhada pelos bairros. Às vezes em pontos que nem são considerados favelas, são muito precários, muito carentes, mas não são necessariamente favelas. E aí o que acontece com esses bolsões de pobreza? Aquilo que acontece em tudo quanto é lugar. A prefeitura, no âmbito municipal, ela acha que é só chegar lá e fazer o asfalto. Aí sim, esse é o momento em que o menino é levado. Ó. E esse rapaz toma um socão no olho, né? Sabe? A pergunta que eu faço é, para que isso? Pois bem, aí a prefeitura acha que é só ir lá e fazer um asfalto, que está tudo bem. O Estado de São Paulo, ele acha que é só colocar ali naquele bairro uma escola precária de 1940 que malemar tem uma internet para o aluno poder acessar. Uma escola cujo nível pedagógico é do século passado e acha que está fazendo alguma coisa. O governo federal é uma entidade fantasmagórica que está distante, anos-luz. E aí a gente tem esse cenário. E aí você tem um moleque que nasce nessa comunidade. O moleque que nasce nessa comunidade, ele vai aprender desde muito cedo que o tráfico de drogas tomou conta daquele lugar e passou a fazer parte daquele lugar como se fosse algo natural. E aí esse moleque que está ali, ele vê, de repente, o cara que está no movimento com um iPhone. iPhone 16, acabou de sair. Aí um tem um iPhone, tem um tênis da hora. E aí aquele moleque está ali naquela comunidade vendo aquilo. Aí ele tem a figura do traficante, porque o Estado, a prefeitura não foi, o Estado não foi, o governo federal também não foi. Ninguém foi. E aí, resumo da prosa, o moleque vê que ele só vai conseguir o celular,
Ele está lá, ele está bombardeado, né? Por aquela propaganda. Compre, 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 compre. O tênis, o celular, etc., a roupa. E aí compre, compre, compre. E ele não tem renda para isso. Ele não tem emprego para isso. Ele não tem qualificação para isso. Por quê? Porque tem 106 mil pessoas abaixo da linha da miséria. E aí, onde é que esse moleque, ele vai conseguir esse dinheiro? Vem o gavião do tráfico e fala, te dou 100 lão por dia. Você vai trabalhar de vaporzinho ali para mim. E aí o moleque entra nessa onda. Alguém deu a ele uma outra possibilidade ou eu estou mentindo? Ou é mentira isso que eu estou falando? Porque não adianta agora direitos humanos, não adianta agora inúmeros e diversos organismos para tentarem, de repente, entender essa situação, cheio de razão. Mas ninguém fez nada para acabar com o tráfico. Não tem uma mudança institucional, para você ter uma ideia, para conter o tráfico de entorpecentes. Não existe. As polícias não têm sequer a possibilidade de enfrentar. Não tem, repito, não tem nenhuma mudança institucional para combater o tráfico de entorpecentes. Então, como é que você quer que essa realidade acabe? Você vai botar na conta do moleque, vai falar, escuta, e aí a polícia, num ambiente desse, totalmente precário, nós temos a figura da polícia militar, fazendo o papel dela às vezes, exagerando em outras, como esse caso aí, e aí só vai a polícia. Mas ninguém foi antes da polícia. O que dificulta, inclusive, o trabalho da própria polícia. Então não me venha falar, cara pálida, você está com esse discurso cheio de razão, né? Nos grupinhos de WhatsApp, você nunca parou para pensar nessa realidade. O tráfico de droga, o tráfico como um todo, ele está por trás disso. E sabe quando vai acabar o tráfico? Nunca. Você sabe o que está acontecendo agora? É efeito disso. Não tem nenhuma mudança. O seu político de plantão, aquele que você defende veementemente, etc., desse ou daquele lado, né? Independentemente da sua coloração partidária, nenhum fez nada. Você escutou o que eu falei? Nenhum. Não tem nenhuma mudança institucional. E aí você fala assim, por que você ficou revoltado aí? Sabe por quê? Porque os moradores dessa comunidade, dessa região da cidade, eles me citaram nominalmente o fim de semana inteiro. Seja me marcando em protesto. Fizeram isso com a prefeita Sueli Rosim, fizeram isso com o Luiz Bate, fizeram isso com outros profissionais de outras emissoras, mas o meu, assim, foi um negócio maluco. Obrigado pela confiança. É só o que eu tenho a dizer nesse momento. Mas a discussão não é essa que você acha que sabe.